Deus deu ao homem os 10 mandamentos como a expressão de sua vontade acerca do comportamento humano. O 7º mandamento é talvez o mais detestado pela raça humana caída. Não adulterarás, disse o Senhor Deus. Mais do que nunca, vivemos uma época na qual as pessoas voltam as costas a Deus e a sua lei. Homens e mulheres casados quebram seus votos, juramentos e promessas conjugais com uma facilidade estarrecedora. Tornam-se comum pessoas casadas terem casos, flertes, namoros, como se isto fosse algo normal. Há milhares e milhares de cônjuges hoje no mundo traindo e sendo traídos, numa aberta rebeldia à lei de Deus. É você um destes? Olá, amigo, bom dia. Este é o seu programa de todos os domingos. Hoje nós vamos conversar com o pastor Augusto Nicodemos a respeito deste tema, a infidelidade conjugal. Por que o homem trai a sua esposa? Ou por que a esposa trai o seu marido quando eles, durante o casamento, no dia do casamento, prometem fidelidade um ao outro? Bem, eu quero convidá-lo a nos acompanhar durante estes 30 minutos. Portanto, continue conosco e nós voltamos daqui a alguns instantes. O que é que o senhor acha da fidelidade conjugal? É certo ou errado? É certa. O senhor é fiel à sua esposa? Sou não. Se eu dizer que sou, eu estou mentindo. A minha esposa, eu estou mentindo. E o senhor acha certo ser infiel à esposa? Não, eu não acho certo, mas a gente ama, a gente pratica às vezes umas coisas que não deve praticar. O que é que o senhor acha da fidelidade conjugal? A fidelidade conjugal, no momento, praticamente existe mais por parte do homem. A mulher, na realidade, ela não cumpre a fidelidade conjugal. Isso é que é a realidade. Eu acho, na vida dois, uma coisa fundamental, né? Rapaz, eu sou ainda daquele tempo antigo, eu acho legal. O senhor já traiu a sua esposa? Não. O senhor já foi traído pela esposa? Também não. Até agora não. O senhor já foi traído pela sua esposa? E presenciei até. O senhor já traiu a sua noiva, a sua esposa? Minha esposa, ainda não tive tempo. Você já traiu a sua esposa? Não. Honestamente não. Quer dizer que o homem pode trair a mulher e a mulher não pode trair o homem? Eu acho que não pode não, porque o homem é o homem, né? Mulher é diferente do homem. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui com o pastor Augusto Nicodemos. Bom dia, pastor. Bom dia, Manuel. E nós vamos conversar sobre adultério, sobre infidelidade conjugal. A nossa primeira indagação, pastor, é exatamente sobre a justificativa das pessoas que cometem adultério. Elas dizem assim: eu estou numa situação de infidelidade para com minha esposa ou para com meu esposo por um problema de insatisfação sexual. Outros dizem que o seu cônjuge é muito crítico, fala muito. Outros dizem que o meu cônjuge é incompreensivo. E assim existem muitas razões. Eu perguntaria ao pastor, estas causas justificariam os casos, entre aspas, né, extraconjugais? De maneira nenhuma. Nós simpatizamos com aquelas pessoas cujos casamentos não vão bem. Não é fácil e é uma situação muito difícil. Uma situação de sofrimento você viver debaixo do mesmo teto com uma pessoa com a qual não há uma completa e uma perfeita harmonia. Entretanto, a falta de harmonia, a falta de satisfação sexual dentro do casamento, a falta de compreensão entre os cônjuges não justifica casos extraconjugais. Porque se o casamento vai ruim, a solução é consertar o casamento, é melhorar o casamento, é aperfeiçoá-lo, procurando a ajuda de um conselheiro cristão, procurando a ajuda de um psicólogo evangélico, de um pastor, mas especialmente procurando a ajuda de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, nos deixou uma diretriz para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão padecendo no casamento. Ele disse assim:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus promete ajudar aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados. O casal que está com problemas no casamento deve se render ao Senhor Jesus, confessar os seus pecados a Ele e recorrer a Ele para buscar orientação e iluminação para resolver o problema do casamento. Logo, não há justificativa alguma para os casos extraconjugais se a alegação apresentada é que o casamento vai mal. Na verdade, na Bíblia como um todo, os adúlteros, os infiéis, aparecem em todas as listas daqueles que não herdarão o reino de Deus, exatamente porque não há qualquer justificativa para a infidelidade conjugal. Pastor, poderia dizer que infidelidade, em outras palavras, é uma traição de um cônjuge ao outro? Sem dúvida. Quando houve o casamento, se fizeram promessas solenes. Eu te serei fiel até a morte. É verdade. E então, quando um cônjuge quebra a sua palavra, ele, num certo sentido, traiu a confiança, traiu a sua própria palavra, traiu a sua família, traiu a sociedade e até Deus, diante de quem ele fez estes votos solenes. Pastor, agora, o que é que leva o cônjuge a trair a sua esposa ou o seu esposo? Por que este ato assim de infidelidade para com seu companheiro ou sua companheira? Como nós já respondemos na primeira pergunta, as pessoas apresentam muitas justificativas, mas a causa real do adultério e da infidelidade conjugal é o pecado que está no coração de cada homem. O Senhor Jesus Cristo, descrevendo o coração do homem, de todo homem, de cada homem, disse as seguintes palavras, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Observe que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a raiz do adultério é o coração do homem. É de dentro do coração do homem pecador, e você é pecador, eu sou pecador, é do seu coração, é do nosso coração que nascem os adultérios. Porque nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza corrupta, uma natureza decaída que nós herdamos dos nossos pais, que pecaram diante de Deus, e nós confirmamos o pecado deles porque nós também pecamos. Então não há desculpa na Escritura, não há qualquer justificativa para a infidelidade conjugal, visto que ela brota, segundo Jesus nos diz aqui na sua palavra, ela brota do coração corrupto, pecador e perverso do homem. Então, exatamente a cobiça pela mulher do próximo é exatamente a incapacidade de guardar a sua palavra, a incapacidade de amar, o egoísmo e a luxúria do coração do homem que faz com que ele seja infiel com aquela pessoa a quem ele prometeu fidelidade até o fim da sua vida. Agora, o pastor está querendo dizer que se a pessoa se tornar um verdadeiro cristão, um crente, então a partir daquele dia, deste momento, ele não vai nunca mais trair a sua esposa, nunca será infiel pelo fato de ser crente? Eu gostaria de responder afirmativamente. Infelizmente, não é assim. É verdade que quando uma pessoa entrega o seu coração a Jesus Cristo, quando se arrepende dos seus pecados e recebe a Jesus como Salvador, aquela pessoa se torna uma nova criatura, como está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós estamos em Cristo, somos nova criatura. O que é que isso significa? Significa que nós ganhamos uma nova natureza da parte de Deus. Significa que o Espírito Santo vem morar em nossos corações. Significa que Deus escreve as suas leis no nosso coração. Significa que nos tornamos filhos de Deus pela fé. As coisas antigas passaram. Porém, isto não significa perfeição, impecabilidade ou infalibilidade. Esse estágio de perfeição só será alcançado na glória, quando o Senhor Jesus Cristo voltar
para transformar o nosso corpo pecaminoso num corpo semelhante ao da sua perfeição. É por isso que a Bíblia está cheia de advertências, inclusive para o crente, de que ele deve vigiar e orar, como por exemplo a advertência do Senhor Jesus, bastante conhecida. Uma das últimas advertências que ele deixou aos seus discípulos, Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus diz sim que o espírito está pronto, mas a carne, a natureza humana é fraca. Daí a necessidade de vigiar e orar. E exatamente porque, infelizmente, alguns crentes e até pastores deixam de vigiar e orar, de se precaver, de se cuidar, é que acontecem, com muita tristeza nós reconhecemos, casos de imoralidade até entre os próprios evangélicos. Mas eu queria dizer uma coisa a respeito deste assunto. Nós lemos aqui na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 8, palavras que ele falou e que se aplicam de uma forma muito direta ao que nós estamos dizendo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se uma pessoa se diz evangélica, se diz nascida de novo, se diz em Cristo, e ele permanece na prática do adultério, na prática do pecado, então esta pessoa está dando uma prova evidente de que nunca nasceu de Deus. Porque, segundo a Escritura nos afirma, todo aquele que é nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado. Infelizmente, pode ocorrer que ele tropeça, mas certamente ele vai se levantar, vai se arrepender, abandonar aquela prática e continuar numa vida de justiça, numa vida de pureza. Muito bom, pastor. Agora, em um dos nossos programas anteriores, nós comentamos sobre o divórcio e colocamos diante dos nossos telespectadores duas justificativas, duas razões, duas causas básicas que a Bíblia aponta para que o homem pudesse se divorciar. Um seria o abandono do lar por parte de um dos cônjuges e o outro seria exatamente a infidelidade conjugal, o adultério. Então minha pergunta é essa: todo caso de adultério deve acabar inevitavelmente em divórcio? Bem, é necessário nós compreendermos o seguinte: o divórcio não é uma obrigação em caso de adultério, mas é uma permissão. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, o que o Senhor Jesus disse a respeito disso. É uma permissão de Deus por causa da dureza do coração. O ideal é o seguinte: em caso de infidelidade conjugal, deveria haver perdão. A pessoa traída deveria, diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, procurar receber o cônjuge, perdoar o cônjuge e continuar vivendo, por uma série de razões, por causa dos filhos, por causa da família em si. Porém, se não lhe for possível continuar convivendo com a pessoa que lhe traiu a confiança, que adulterou, então há esta escapatória, que é o divórcio em caso de adultério. Porém, lembremos que nós só devíamos contemplar o divórcio em caso de adultério depois de esgotadas todas as tentativas de reconciliação, de restauração e de reestruturação. E a razão principal é que Deus odeia o divórcio, qualquer que seja o motivo, como nós lemos aqui no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. O repúdio aqui é o divórcio. Deus odeia o repúdio, não é esta a vontade dele para a resolução dos problemas conjugais. Dizemos assim então que o adultério não precisa desembocar naturalmente, logicamente, numa separação, no divórcio, mas que se deveria tentar o perdão, a reconciliação, a reestruturação da família. Agora o pastor falou que o cônjuge, a vítima, deveria perdoar o culpado, mas se o culpado não se arrepender? Bem, em caso de não arrependimento da parte do culpado, se ele é membro de uma igreja evangélica, a igreja evangélica deveria iniciar um processo de restauração. E o primeiro passo está ali no livro de Gálatas, capítulo 6,
no verso 1. Nós temos uma exortação geral, mas que tem esta aplicação particular. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Em outras palavras, a igreja, ao se deparar com um caso de adultério, deverá exortar, advertir, admoestar, censurar, orientar a pessoa que está em pecado, procurando o seu restabelecimento, o seu arrependimento, para que o casamento não seja desfeito. Se a pessoa não dá mostras de arrependimento e continua no seu curso errado, então devemos fazer o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui em Mateus capítulo 18, como tratar uma pessoa em pecado, a partir do verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em outras palavras, é tarefa da igreja, em caso de um endurecimento de coração do adúltero, levar o processo adiante, dando oportunidades para arrependimento, até o passo final, que infelizmente é a exclusão da igreja. Se a pessoa está em pecado, em adultério, e ela não se arrepende, ela está dando uma prova de que não é filha de Deus, de que não é crente em Jesus, de que não é um discípulo de Jesus. Logo, desde que a igreja é formada por aqueles que realmente querem seguir a Jesus, esta pessoa deve ser excluída da igreja, mas não como castigo, mas como uma espécie de uma disciplina amorosa daqueles que querem a restauração daquela pessoa. Eu conheço casos em que uma disciplina firme e amorosa foi imposta numa pessoa em falta e que resultou, depois de algum tempo, na restauração desta pessoa. Mas é necessário a disciplina, porém com muita brandura, com misericórdia, sem jamais esquecer a firmeza de propósito, que é exatamente restaurar o pecador caído. Muito bom, pastor. Agora, pastor, eu tenho visto uma argumentação assim, bem curiosa, das pessoas que estão envolvidas numa vida de infidelidade. Elas dizem assim, ora, pessoas importantes da Bíblia, como por exemplo Davi, que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus, ele caiu em adultério, quanto mais eu. Então assim tentam se justificar diante dessa situação. O que o pastor acha disso? De fato, a Bíblia narra lá no Velho Testamento, nos capítulos 11 e 12 da segunda carta de Samuel, aquele caso triste do adultério do rei Davi. Agora, nós devemos entender, Manuel, por que é que a Bíblia registra casos tristes como este, casos de imoralidade em grandes homens de Deus. E a resposta é a seguinte: Deus permitiu que fossem registrados os erros destes homens, não para nos dar uma desculpa para nós vivermos no pecado, mas para nos humilhar e para nos advertir e para nos instruir a andarmos conforme a sua palavra. Funciona mais ou menos assim. A pessoa sincera que lê a história do rei Davi e vê como ele caiu em pecado, a reação dela será o seguinte: ó Deus, Davi caiu em pecado, eu também posso cair. Tem misericórdia de mim, guarda-me. E esta pessoa vai procurar andar de forma humilde diante de Deus. O hipócrita não. O hipócrita verá a história do rei Davi, verá que ele caiu em pecado e tentará usar o erro daquele homem de Deus como uma desculpa para os seus próprios erros. Entretanto, a história do rei Davi é exatamente uma confirmação do que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E, em segundo lugar, queremos lembrar que o rei Davi arrependeu-se profundamente do seu erro. E ele escreveu o Salmo 51, que é uma demonstração pública do seu arrependimento pelo adultério que ele cometeu. E, em último lugar, é bom lembrar que Davi sofreu até o fim da sua vida por causa daquele adultério. O filho que nasceu daquela união ilícita foi tirado como castigo. Ele teve problemas na sua família, inclusive um filho tentou destroná-lo, se rebelou contra ele. Houve problema de incesto dentro da sua própria família. Em outras palavras, Davi carregou com as consequências daquele erro até o fim da vida. É claro, perdoado por Deus, mas muitas vezes Deus permite que as consequências de um adultério
fiquem como uma cicatriz na nossa vida, mesmo que nós sejamos perdoados, para que nós nunca mais esqueçamos a lição. Então, o rei Davi e a sua triste história de adultério, longe de nos confirmar no pecado, é um estímulo para que nós andemos em fidelidade e tenhamos casamentos felizes. Obrigado, pastor. E assim nós chegamos ao final dessa entrevista com o pastor Augusto Nicodemos. Mas queremos deixar 3 coisas importantes com você. Se você está envolvido com este problema, primeiro, arrependa-se e confesse este pecado ao Senhor, porque a Bíblia diz assim: não adulterarás. E diz mais o apóstolo Paulo: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Nós voltamos já já. AIDS é uma doença que mata sem piedade. Ela é transmitida pelo sexo, pela seringa. AIDS mata, sem dúvida. Você tem ouvido esta recomendação de que é preciso usar preservativo. Mas contra a AIDS, o que funciona mesmo é usar o preservativo que a Bíblia recomenda. Seja fiel no seu casamento, fuja da prostituição, abandone as drogas, deixe a imoralidade. Jesus pode lhe ajudar. Aceite-o agora. De todos os mandamentos da lei de Deus, talvez o mais odiado pela nossa geração é exatamente este que se constitui o tema do nosso programa: não adulterarás. Muitos têm acusado este mandamento de ser um estraga-prazeres, de causar traumas nas pessoas, de provocar repressão e de tornar as pessoas neuróticas. Nós vivemos numa sociedade permissiva, onde todos querem desfrutar do sexo sem qualquer barreira e sem qualquer repressão. Para que nós tenhamos uma ideia, hoje em dia ninguém mais fala em adultério. O nome agora é caso, que é simplesmente uma palavra envolvente, uma palavra bonita. E a palavra adultério, que traz em si o peso da responsabilidade e da culpa, é totalmente banida. Para que nós entendamos este mandamento, não adulterarás, a sua seriedade e as implicações para a nossa vida, devemos compreender primeiro a natureza do casamento. O casamento não é apenas uma conveniência social, como muitos pensam. Não é apenas um meio de legalizar o sexo. Não é apenas uma satisfação à sociedade. O casamento vai muito mais além do que isso. O casamento é um contrato permanente entre o homem e sua mulher na presença de Deus e que deve ser dissolvido apenas pela morte. Como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou como disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 19, no verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento, à luz da Escritura, é algo tão sério, algo tão profundo, que não tem dissolução. O 7º mandamento proíbe tudo aquilo que contribui para a dissolução do casamento, para a amargura, para a tristeza da vida familiar. Em primeiro lugar, não adulterarás está proibindo a infidelidade conjugal mesmo, em todos os seus aspectos. O ter um caso, ou ter qualquer relacionamento fora dos laços conjugais. Proíbe não somente isso, mas em segundo lugar, até o adultério mental, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Em outras palavras, o mandamento não somente proíbe o ato em si, mas sim até os pensamentos, as fantasias eróticas, os devaneios sexuais em que a mulher do próximo é cobiçada, ou então quando está em foco uma outra pessoa que não seja o nosso cônjuge. Em terceiro lugar, este mandamento proíbe os casamentos ilícitos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Segundo o mestre nos ensina na palavra, também é adultério você casar uma segunda vez, se o seu primeiro casamento não se anulou pela razão correta. Infelizmente, há muitos casais vivendo em adultério no seu segundo casamento, exatamente por esta razão. Este mandamento também proíbe a bigamia, o ter duas famílias. É claro, levando-se em conta que a segunda família foi formada enquanto já havia um primeiro compromisso
com uma primeira família. São estas as coisas que este mandamento proíbe. Mas ele também não fica apenas na questão negativa, ele nos ordena uma série de coisas. Este mandamento nos ordena desfrutar do sexo no casamento, como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Este mandamento também ordena que nós preservemos a nossa mente pura. A maioria dos adultérios, aliás, na minha opinião, todos os adultérios, começam com fantasias eróticas, começam com pensamentos impuros. E o apóstolo Paulo nos diz o seguinte em Filipenses capítulo 4, no verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Ocupemos a nossa mente com as coisas que são justas, honestas e puras, e assim a infidelidade conjugal não entrará em nossa vida. Eu quero concluir trazendo uma palavra a você. Você que talvez esteja vivendo neste momento um caso extraconjugal. Eu não quero que você se iluda a respeito do que a Bíblia diz a respeito dos adúlteros. Ela é muito clara sobre isso. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que lhe aguarda da parte de Deus é um julgamento e a consequente condenação. Ainda há tempo. Arrependa-se do seu adultério, da sua infidelidade, no seu caso. Confesse a Deus. Deixe-o. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Busque o auxílio de Deus. Busque orientação pastoral e salve o seu casamento. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Há perdão para você. O Senhor Jesus pode perdoar até este pecado. Venha a Ele hoje. Venha a Ele sem demora. E assim, amigo telespectador, chegamos ao final de mais um programa Decisão. Se Deus permitir, no próximo domingo nós voltaremos para abordar um tema também de grande importância e muito atual, que é a Bíblia e a ecologia. Portanto, até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Até lá!